Boa noite, meus amados irmãos, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo possa estar com todos vocês e encontre vocês com a paz do Senhor. Eu sou o pastor Rogério, da Igreja Batista Getsemane, e congratulo os irmãos pelos 55 anos de aniversário da Igreja Batista em Cidade Quarto Centenário. Quero agradecer a Deus pela oportunidade que me concede de compartilhar com os irmãos a sua palavra nesse dia tão festivo. Quero também agradecer a Deus, ao amado pastor Haroldo Rosendo Rico, pela oportunidade e pela confiança de me oferecer o seu púlpito para poder trazer a palavra para os irmãos nessa noite de festividades. A Igreja Batista Getsemane manda um abraço para os irmãos e deseja aos irmãos toda a vitória, toda a alegria e todo o amor por estes 55 anos de vida da Igreja. Amém? Por falar em festa, nós vamos trazer aqui para os irmãos um texto que fala de festa. Um texto que celebra a alegria. Assim como nós cristãos, o povo judeu, apesar das adversidades que o cercavam, dos sofrimentos que passavam, era um povo muito festivo. E era um povo que celebrava as suas festas anuais, assim como os cristãos celebram suas festas anuais. Falando em festa, eu queria dizer aos irmãos que Deus, na sua onisciência, na sua sabedoria eterna, Deus, ele criou as festas com o objetivo de nos ajudar a recordar fatos importantes da nossa história. Então, quando nós celebramos uma festa, por exemplo, a festa da Páscoa, que é muito comum entre nós, quando nós celebramos a festa da Páscoa, nós cristãos, nós nos remetemos a um evento do passado. E esse evento do passado nada mais é do que o exercício da nossa memória, que faz a conexão de um fato histórico à celebração de uma festa. Então Deus, ele é magnífico, porque ele criou a festa no sentido e com o objetivo de nos ajudar a lembrar de fatos que aconteceram no passado e fatos que são importantes para a nossa vida cristã. Nós vamos falar hoje da festa do Pentecostes, uma festa tão importante para os judeus como para os cristãos. Eu convido o irmão a abrir a sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos. Nós vamos ler o capítulo 2, mas nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 11, depois nós vamos dar uma pausa e ler do versículo 41 e o versículo 42, que é o que mais nos importa nesse texto. Ok? Abra sua Bíblia, vamos ler. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas, como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falassem. E em Jerusalém estavam habitando judeus, homens religiosos, de todas as nações que estão debaixo do céu. E quando aquele som ocorreu, ajuntou-se uma multidão e estava confusa, porque cada um os ouviam falar na sua própria língua. E todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros: pois que não são Galileu todos esses homens que estão falando? Como, pois, os ouvimos cada um na nossa própria língua em que somos nascidos? Partos e medos, elamitas e os que habitam na Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, e Frígia e Panfilha, Egito e partes da Líbia, junto a Cirene, e forasteiros romanos, tanto judeus
como prosélitos. Cretenses e árabes, todos nós temos ouvido em nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus. Versículo 41. De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Vamos orar. Pai de amor, nós te agradecemos, Senhor Deus, pela rica oportunidade que Tu nos concedes de estarmos diante do Teu altar, Senhor Deus, para recebermos agora, Senhor Deus, o nosso alimento espiritual. Te agradecemos pela palavra lida e te suplicamos que o Teu Santo Espírito possa preparar, Senhor, os nossos corações e as nossas mentes para recebermos de bom grado a Tua palavra e termos com isso a nossa mente transformada para entendermos qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Pai de amor, nós te suplicamos pela Igreja Batista em Cidade Quarto Centenário, que o Teu amor, a Tua graça, a Tua misericórdia e o Teu poder possa continuar, Senhor Deus, abençoando esta igreja e que ela possa continuar sendo agência de salvação, agência missionária como tem sido até agora. Abençoa, Senhor Deus, o pastor Haroldo Rosendo Rico, juntamente com a sua família, e toda a liderança desta igreja, Senhor, para que todos, ó Pai, possam ser consolados pelo Teu Santo Espírito, possam ser revestidos da Tua graça, Senhor Deus, e possam continuar trabalhando com zelo e com amor para o enriquecimento do Teu reino. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus irmãos amados, nós estamos diante da festa do Pentecostes, uma festa muitíssimo importante para o povo judeu, assim como é para o povo cristão, e nós vamos entender o porquê. A palavra Pentecostes é uma palavra grega que significa 50, ou 50º. É uma palavra que veio substituir o primeiro significado desta festa, criada no livro de Levíticos, no capítulo 23, que são a festa das semanas. Lá no hebraico chamava-se Festa das Semanas no Antigo Testamento. No Novo Testamento, como ele foi escrito em grego koiné, esta festa passou a se chamar Festa do Pentecostes, significando, portanto, 50, mas este significado, a própria celebração lhe deu o sentido, porque ela ocorre exatamente 50 dias depois das festas das primícias. Esta festa de Pentecostes, ela é a quarta de 7 festas que o Senhor criou e entregou a Moisés para que o povo celebrasse durante um ano, recobrando a memória de fatos que aconteceram do Egito até Canaã. Como eu falei para os irmãos, é uma maneira que Deus criou do povo recobrar a memória de fatos importantes para a sua vida, para a sua religião, mas de uma maneira fácil de se guardar, que é através das festas. 7 foram as festas criadas por Deus lá em Levítico capítulo 23. Primeira, a festa da Páscoa. Segunda, a festa dos pães ázimos. Terceira, a festa das primícias. Quarta, a festa do Pentecostes. Quinta, a festa da expiação, conhecida como a festa do Yom Kippur. Sexta, a festa das trombetas ou do shofar. E a sétima, a festa dos tabernáculos, também conhecida como festa das cabanas. Cada uma dessas festas tem um significado importantíssimo, não somente para o povo judeu, mas também para o povo cristão, porque essas festas, lá no livro de Levíticos, capítulo 23, na verdade são figuras do que iria acontecer no futuro, tanto no mundo neotestamentário, como no futuro da igreja, conforme nós veremos. E esta festa de Pentecostes
tem um significado importantíssimo para a vida da igreja. E nós vamos ver daqui a pouco, com o seguir do textos, que significados importantes são esses para a vida da igreja. A festa de Pentecostes, conforme nós lemos, ela reuniu ali com eles, naquele dia, 11 nações. E essas 11 nações ouviram o Evangelho. E de acordo com o versículo 41, 3.000 pessoas se converteram, agregando-se à igreja, ou seja, somando-se ao número já existente de discípulos e de apóstolos. O que nos chama a atenção, meus amados irmãos, na festa do Pentecostes, é que ela era realizada no domingo, e nós vamos ver a sua instituição agora. E ela é importante para o povo judeu, porque ela era um marco do recebimento da lei. Quando o povo saiu do Egito para ir até o Monte Sinai, que o Senhor ordenou a Moisés que o povo, quando saísse do Egito, passasse primeiro pelo Monte Sinai. Esse período do Egito para o Monte Sinai durou exatamente 50 dias. E esta festa tem um marco de 50 dias para a sua celebração. Não é uma coincidência, é um simbolismo. O Senhor, no 50º dia, nos 50 dias do Egito até o Monte Sinai, Deus entregou ao povo a sua palavra escrita, os 10 mandamentos, o Decálogo. Foi ali que começou a escrita do Antigo Testamento por Moisés, ou do Pentateuco, mais precisamente falando. E nesta festa do Pentecostes, celebrada no Novo Testamento, aqui em Atos, no capítulo 2, foi o marco do início formal da igreja. Foi aqui que formalmente a igreja começou como organização. Na verdade, a igreja começou como uma instituição antes, numa conversa de Jesus com Pedro, que nós vamos ver daqui a pouco. Jesus ali criou a igreja na sua própria pessoa, mas a criação da igreja de forma organizacional, ela se deu exatamente no dia de Pentecostes. E vejam, no dia de domingo. É por essa razão também que nós nos reunimos no dia de domingo. Assim como também porque Jesus também ressuscitou no dia de domingo. A festa do Pentecostes, ela está registrada, meus amados irmãos, no livro de Levítico, no capítulo 23, a partir do versículo 15, que eu vou ler para os irmãos apenas 3 versículos, que nos diz assim: Depois, para vós contareis desde o dia seguinte ao sábado, portanto, o domingo, desde o dia em que trouxerdes o molho da oferta movida, ou seja, a festa das primícias, 7 semanas inteiras serão. Até o dia seguinte, ao 7º sábado, contareis 50 dias. Então, oferecereis nova oferta de alimento ao Senhor. Das vossas habitações trareis 2 pães de movimento. De 2 dízimos de farinha serão levedados, se cozerão. Primícias serão ao Senhor, ou primícias são ao Senhor. Eu gostaria que o irmão parasse e meditasse um pouco nas palavras desse texto. Eu sei que agora o tempo é muito corrido, mas depois o irmão faça isso no seu lar, com o tempo que o irmão tem, e pare para pensar nesse texto aqui, da criação da festa do Pentecostes. Ela era a 4ª festa, como nós já falamos. Primeiro, acontecia a festa da Páscoa, na sexta-feira. No sábado ocorria a festa dos pães asmos, começava a festa dos pães asmos. No domingo,
a festa das primícias. A festa das primícias, meus amados irmãos, tinha um simbolismo importantíssimo, que nós vamos ver daqui a pouco. E esta festa dos pães ázimos, ela ocorria 50 dias após a festa das primícias. Importante que a festa das primícias também ocorria no domingo. Depois da festa das primícias, passavam-se 50 dias e ocorria a festa do Pentecostes, exatamente também no domingo. O que eu quero chamar a atenção aqui para os irmãos também está no versículo 17, que o Senhor diz assim: das vossas habitações trareis 2 pães de movimento, e 2 dízimas de farinha serão levedados, se cozerão. Observe que Deus está dando a ordem aqui para Moisés que esses pães da festa do Pentecostes sejam levedados, ou seja, sejam pão com fermento, diferente dos pães ázimos, que eram pão sem fermento. Os pães ázimos simbolizavam a ausência de pecado no arraial de Israel, a ausência de pecado da sociedade de Israel. Deus queria um povo santo. Mas aqui, curiosamente, o Senhor está dando a ordem para Moisés para que ele faça o pão levedado. Aliás, 2 pães levedados. Qual é o significado, então, desse pão com fermento, diferente do pão sem fermento? O pão sem fermento era um pão que simbolizava a ausência de pecado, ou seja, o fermento simboliza o pecado. Ora, se o pão simboliza o pecado, por que Deus mandou fazer na festa do Pentecostes 2 pães com fermento, exatamente simbolizando o pecado? Isso aponta, meus amados irmãos, para a vida da igreja, porque a igreja ela é formada de pessoas pecadoras, de homens pecadores. Por isso que a igreja é formada de pessoas pecadores, e é por isso que ela simboliza aí o pão com fermento. Tá bem? Mas vamos voltar a falar disso logo mais. Eu quero pensar com os irmãos em relação ao significado das festas que antecediam o Pentecostes. O primeiro é a Páscoa. Assim como o Pentecostes, a Páscoa também era uma tipologia de Jesus Cristo. Ela apontava para Jesus, porque Jesus foi a nossa Páscoa. Assim como o Cordeiro foi sacrificado na Páscoa, portanto, numa sexta-feira, Jesus também foi crucificado numa sexta-feira e é chamado pelo apóstolo Paulo como nossa Páscoa. Isso está lá em 1 Coríntios capítulo 5, versículo 7, que nos diz assim: purificai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, foi crucificado por nós. Então a festa da Páscoa apontava para Jesus como nossa Páscoa. A festa dos pães ázimos era um pão sem fermento, como eu já disse, e também apontava para Jesus, simboliza o sepultamento de Jesus e simboliza também Jesus como pão. Jesus disse abertamente várias vezes ser o pão da vida. E eu quero trazer aqui para os irmãos uma palavra de Jesus em João 6,35, que ele diz: eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim não terá fome, e quem crer em mim nunca terá sede. A festa dos pães ázimos apontava para Jesus, nosso pão. A festa das primícias era uma festa sumamente importante, porque era um momento em que o povo pegava a sua primeira porção da lavoura, a sua primeiro feixe de trigo, e oferecia ao Senhor, entregava ao sacerdote, para que o sacerdote oferecesse a Deus como oferta, como a primeira porção da terra, que era chamada oferta das primícias. Essa oferta das primícias, meus amados irmãos, tinha o objetivo de garantir que o povo tivesse sucesso com a lavoura. Uma vez que o povo entregava essa porção para o Senhor, Deus garantia todo o sucesso da lavoura. Deus garantia que a lavoura vingasse por inteiro e o povo não tivesse prejuízo.
Deus garantia que toda a lavoura fosse resgatada. O apóstolo Paulo nos ensina que assim como a festa das primícias, ela apontava diretamente também para Jesus. E Paulo diz que Jesus foi a primícia dos que morreram, as primícias do que ressuscitou. Nós vamos ver isso em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 20, que diz assim: mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos e foi feito as primícias dos que dormem. Então veja que simbolismo da festa das primícias maravilhosa, que aponta para Jesus, considerando Jesus as primícias dos que dormem, o primeiro a ressuscitar, para garantir que toda a sua igreja ressuscitasse, para garantir que todo crente em Jesus Cristo também tivesse vitória. Assim como a lavoura tinha vitória com a festa das primícias, toda a igreja, como lavoura de Deus, teria então vitória através das primícias, que era Jesus Cristo, que é, na verdade, Jesus Cristo. Um simbolismo importantíssimo para as festas das primícias. E aí vem a festa dos Pentecostes, que nós estamos falando dela, né? Eu quero enfatizar aqui aos irmãos que esta festa dos Pentecostes traz um elemento importante, que era o pão com fermento, que simbolizava pecado, ou simboliza pecado, mas o pão com fermento na festa do Pentecostes apontava para a igreja formada por homens pecadores. Mas por que 2 pães? Porque esses 2 pães simbolizavam 2 povos diferentes, o povo judeu e o povo gentio. Os 2 se tornariam um povo só no futuro, chamado igreja. Nós vamos encontrar isso em Efésios capítulo 2, versículo 14, quando Paulo diz assim: porque ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derrubando a parede da separação que estava no meio. Veja que maravilhoso. Jesus, através da sua morte, através da sua graça, ao criar a igreja, ele fez dos 2 povos, judeus e gentio, apenas um povo chamado igreja. E esta igreja nasceu no dia de Pentecostes, quando ali estavam reunidos 11 nações. Até a reunião dessas nações tem um significado, porque ela simbolizava o alcance universal da palavra de Deus. Era isso que simbolizava as 11 nações ali reunidas, para mostrar aos discípulos a ordem que Jesus deu lá em Mateus capítulo 28, versículo 29, que nos diz: portanto, ide e fazer discípulo de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aquelas 11 nações teve como significado, teve como simbolismo o alcance universal da igreja de Jesus Cristo. Lá no Pentecostes, Jesus Cristo organizou a sua igreja no dia de domingo para mostrar a todos os povos que a sua igreja seria uma igreja vitoriosa. Porque, meu irmão amado, não existe nada no mundo, não existe guerras, não existe perseguições, não existe pestes, não existe doenças, nada que possa superar a igreja do Senhor. Porque a igreja do Senhor foi criada na pessoa de Jesus Cristo. Quando nós nos deparamos com a sua palavra em Mateus capítulo 16, versículo 18, quando ele disse: porque tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Irmãos, nós fazemos parte de uma organização que é eterna, uma organização que é vitoriosa, uma organização que não é vencida por nada que é humano ou por nada que é diabólico. Nada vencerá a igreja do Senhor. E o objetivo do Senhor é apresentá-la a si mesmo como uma igreja gloriosa, sem mácula, perfeita. É isso que o apóstolo Paulo nos ensina em Efésios capítulo 5, versículo 27, quando diz: para apresentar a si mesma a igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Nós, meus amados irmãos, seremos apresentados ao Senhor
de forma irrepreensível. E isso vai acontecer num dia em que todos nós não esperamos. A igreja será arrebatada e será apresentada ao Senhor. Todos nós que estamos vivos nos juntaremos aos que morreram em Cristo e subiremos para os ares ao encontro do Senhor como noiva de Cristo, que é a sua igreja. Temos isso na palavra do Senhor em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 16, que diz: porque o Senhor mesmo descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Uma palavra de consolação para nós, Igreja de Jesus Cristo. Espero que os irmãos tenham gostado da palavra, que ela tenha edificado a sua vida, e nós devemos guardar de todo esse ensinamento, que a festa do Pentecostes é o marco, o início da Igreja de Jesus Cristo, que os pães ali apresentados com fermento simbolizam a igreja formada de pecadores, e simboliza também, por ser dois pães, dois povos distintos, judeus e gentios, que o Senhor, através da sua graça, transformou em um povo só, chamado de igreja, e que aquelas 11 nações simbolizaram ali o alcance universal da palavra do Senhor. Que o Senhor abençoe os meus amados irmãos, que o Senhor conceda a cada um de vocês a graça necessária para continuarmos vivendo como igreja de Cristo. Meu irmão amado, valorize sua igreja. Saiba que a sua igreja ela é importante, não é porque tem um homem na frente, mas porque ela foi criada no Deus eterno, no nosso Senhor Jesus Cristo. E entenda uma coisa, irmãos, independente da situação adversa que nós estamos passando, a igreja de Jesus será vitoriosa. A igreja de Jesus permanecerá até o dia que ela for arrebatada. Que o Senhor nos abençoe. Vamos orar para encerrar. Pai de amor, nós te agradecemos, Senhor, pela rica oportunidade que tu nos concedeste de estarmos aqui diante de ti. Obrigado pela tua palavra lida, Senhor, que ela possa ter alcançado os corações de todos aqueles que a ouviram. E agora que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e as consolações do Santo Espírito de Deus possa estar com todos os crentes espalhados sobre a face da terra. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Um forte abraço aos irmãos, obrigado pela oportunidade e até mais breve.